Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Aquazia é Gastrogel. Aquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Alô, amigão do esporte, alô, fã do futebol, grande abraço a você. Tá no ar mais uma edição do W Sports News, sejam bem-vindos. Vamos falar de muito futebol para você hoje, com alguns debates interessantes, a possibilidade do Comercial disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, caso o São Bernardo desista. São Bernardo terá uma reunião agora à tarde, nós temos o áudio do assessor de imprensa do São Bernardo para conversar conosco. Nós também vamos falar do Botafogo, vamos reviver o momento do acesso do Comercial lá em 2003, há 17 anos, 2011. E nós vamos falar também das coisas do Botafogo, do Tricolor de Santa Cruz. O programa tá bacana hoje, hein? Fique ligado. João, grande abraço para você. Seu destaque inicial no programa de hoje, João. Um grande abraço, Rocha. Um grande abraço para você que nos acompanha. É isso aí, né? A gente está esperando aí os bastidores do campeonato para ver quando deve voltar, né? A gente tem também uma entrevista com o Sindicato dos Atletas, né, que na verdade é o diretor deles, que é o Márcio Ribeiro, ex-treinador, Sindicato dos Treinadores, na verdade, né? Ele que é treinador e treinou o Linense esse ano na Série A3, já passou pelo Botafogo, já passou pelo Comercial. Ele vai comentar um pouquinho aí da opinião dos treinadores também sobre essa paralisação do campeonato, sobre o que ele acha. Ele comenta ainda que os treinadores não foram ouvidos, que nenhum dos treinadores foram ouvidos nessa questão. Os atletas foram ouvidos, os dirigentes, né? Mas os treinadores ficaram de lado. Eles até mandaram uma carta aí para a federação reclamando sobre isso, né? O Botafogo, a gente já falou aqui ontem, né? De que perdeu o zagueiro Didi, acabou não renovando o seu contrato. A gente vai hoje ainda fazer também no período da tarde para passar amanhã para você uma entrevista com Oswaldo Festucci, que vai comentar desses assuntos do Botafogo, vai falar bastante sobre o Tricolor aí, sobre as perspectivas, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, sobre esse restinho, essas 2 rodadas restantes para o Botafogo escapar de vez da zona do rebaixamento. Já pelo lado do Comercial, a coisa estava meio calma, o Comercial ali estava esperando o campeonato voltar, vendo quando poderia voltar aos seus treinamentos. E aí surge uma bomba na tarde de ontem. O São Caetano acabou desistindo de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí vai ser por ordem ali de classificação da Copa Paulista. A Federação Paulista de Futebol já confirmou isso. A ordem é: o São Bernardo seria agora o próximo, porque o Mirassol, que chegou mais longe que o São Bernardo, já disputa a Série D, né? Já está classificado para isso. O 15 de Piracicaba já disputou a fase final, a Copa do Brasil, e agora surgiu o São Bernardo, que vai hoje, como o Rocha falou, a gente tem áudio do assessor de imprensa do São Bernardo comentando um pouquinho sobre essa reunião que vai acontecer hoje, onde o São Bernardo vai decidir se disputa ou não a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Comercial está aguardando.
está aguardando para ver se essa vaga vai cair no colo do clube. E aí eu acredito que se cair no colo do Comercial, ele vai sim aceitar. Mas eu acho difícil, viu, Rocha, essa vaga cair no colo do Comercial. Bom, vamos acompanhar, né? A gente vai trazer todas estas informações. Daqui a pouco a palavra do Márcio Ribeiro. O Márcio é presidente do Sindicato dos Treinadores? Na verdade, ele é diretor. Ele comanda, ele está junto com o presidente nessa parte. Ele falou que fica mais na área do ABC e Santos, né? Tem uma divisão aqui em São Paulo dessa questão dos treinadores. Mas ele comenta bastante sobre isso, sobre essa parada e sobre a opinião dos treinadores também, que não foram escutados, não foram ouvidos. Ele fala se é interessante ou não disputar, aliás, voltar um treinamento com meio período, com meio time, né, no período da manhã, outro parte do time no período da tarde. Ele fala se isso é viável ou se não é. Enfim, bastante coisa aí fala o Márcio Ribeiro, que é treinador hoje, mas também participa, é diretor aí do Sindicato dos Treinadores. Tá legal. Pois bem, então vamos lá, vamos entender um pouco o histórico do Comercial e por que surgiu a possibilidade do Comercial disputar o Campeonato Brasileiro se o time do São Bernardo não quiser. Vamos ler a nota do São Caetano, é isso que está na tela, né, João? Vamos começar a nossa conversa desde o início dela e aí o João Vitor vai trazer aí para a gente a nota do São Caetano desistindo da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma dó, né? Porque não é muito fácil chegar numa Série D e estar desistindo. Pois não, João, o que diz a nota? Vamos lá, então. O presidente, a nota é enviada para o presidente da Federação Paulista, né? Então, prezado presidente, o São Caetano Futebol Limitada, com extremo pesar e lamento diante do cenário de pandemia espalhado pelo mundo, que ocasionou a paralisação de inúmeras atividades e o isolamento social de milhões de pessoas, causando prejuízos enormes ao país e, consequentemente, ao futebol. Com muita tristeza, após reunião com sua diretoria e patrocinadores, decidiu por desistir da participação do Campeonato Brasileiro da Série D do ano de 2020. Tal decisão visa amenizar os prejuízos já constituídos pelo clube, diante dessa indefinição para o início do campeonato. Precisamos tomar decisões em relação à manutenção de contratos de prestação de serviço, prorrogação de contratos de atletas e manutenção de funcionários sem ter uma previsão orçamentária para isso, visto a dificuldade em novos parceiros e até mesmo a suspensão de verbas de patrocínio que o clube provisionou para o ano de 2020. Lamentamos tal decisão, mas diante da possibilidade real de não podermos dar as mínimas condições aos nossos atletas e comissão técnica para disputar o Campeonato Brasileiro, decidimos por desistir da competição. Além disso, em respeito aos nossos funcionários, atletas e torcedores, buscamos arcar com os compromissos já assumidos pelo clube diante de todo o caos causado pelo Covid-19 e tomar as decisões mais coerentes nesse momento difícil, a fim de amenizar as dificuldades que ainda teremos pela frente. Sendo assim, solicitamos o envio da nossa decisão em desistir do Campeonato Brasileiro da Série D de 2020 à CBF. Ficamos no aguardo da manifestação do quinto, né? Aproveitamos a oportunidade para reiterar ficou faltando aqui para mim na tela, nossos protestos de estima e consideração. Né? Então, está aí a carta do presidente do São Caetano enviada para o presidente da Federação Paulista solicitando a decisão, né, de desistir do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. E aí a gente fica a pergunta também, né, Rocha? Isso vai acontecer com vários outros clubes do Brasil. O Campeonato da Série D estava previsto para começar no mês de maio, não deve começar no mês de maio. Como é que vão ficar esses clubes, já que a ajuda não veio tão grande da Federação Paulista, veio uma ajuda da CBF, mas os clubes estão sem dinheiro, estão sem patrocínio, sem nada, né? Bom, vamos lá dar uma olhada. Então, aí você vê o São Caetano abrindo mão da Série D do Campeonato Brasileiro e você vai entender agora por que o Comercial pode ir para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai estar na tela para você a classificação da Copa Paulista do ano passado. A Copa Paulista, daqui a pouquinho a gente vai ter a voz aqui do assessor do São Bernardo, confirmando que a reunião do São Bernardo será hoje à tarde
para que, na verdade, possa saber se o São Bernardo vai disputar. E atenção, ainda no programa de hoje, o São Bernardo mandou todo mundo embora, vai ter que montar outro time. Nós temos a resposta para você em áudio, hein? Do assessor de imprensa do São Bernardo. Vamos lá, o São Caetano ficou em primeiro lugar na Copa Paulista e escolheu a Série D do Campeonato Brasileiro. O 15 de Piracicaba foi o vice-campeão da Copa Paulista. Então tá aí. O 15 ficou com a Copa do Brasil, já disputou e já saiu também, né? Perdeu para o Juventude. Perdeu para o Juventude. O Mirassol, terceiro colocado, ficou com a vaga da Série D. Mas o Mirassol já estava na Série D. Já estava na Série D, tá certo? 2020. Aí vem o São Bernardo. São Bernardo pode herdar a vaga do São Caetano. A reunião vai ser hoje. Depois, em quinto lugar, ficou a Ferroviária. A Ferroviária já tem Série D confirmada na vida dela esse ano. E em sexto vem o Comercial. O Comercial, então, seria, se o São Bernardo desistir, o Comercial vai para o Campeonato Brasileiro da Série D. Pode herdar a vaga na Série D, caso o São Bernardo não dispute. O São Bernardo vai ter uma reunião agora à tarde para decidir se vai disputar ou não a Série D. Vejamos, São Bernardo estava com dificuldade para disputar o final do Paulista da Série A3. Ok? Estava com dificuldade para disputar o Paulista da Série A3. Será que vai disputar? Aí nós temos um outro assunto, Comercial na Série D. Vai disputar a Série D? A diretoria do Comercial está reunida agora, nesse momento, e a gente vai trazer essa informação para você. Então, João, aquele quadro que você fez é muito interessante, muito bem feito. Pode voltar para a gente o quadro anterior que explica muito, que é esse aí. Enche a tela, isso, João. Então tá aí o desenho, né, para você. São Caetano desistiu oficialmente, já está lá no site W Sports desde ontem. 15 de Piracicaba disputou a Copa do Brasil, já foi eliminado pelo Juventude. O Mirassol já está na Série D do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo vai decidir hoje se vai disputar a Série D. A Ferroviária já está na Série D. Ela foi a quinta colocada no ano passado e o Comercial o sexto colocado. Se o São Bernardo não quiser, aí nós vamos ter o Comercial para poder decidir. É isso, João. Exatamente isso. Eu acho muito difícil o São Bernardo recusar essa vaga. E eu acho complicadíssimo. A gente tem algumas informações de que empresários já foram atrás do São Bernardo. Existe a possibilidade até do clube terceirizar o time, né, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, porque quando é difícil, né? Hoje a Copa Paulista é um campeonato que às vezes vale até um pouco mais do que o Campeonato Paulista da Série A3, né? Porque você pode entrar no cenário nacional, você pode fazer com que o Comercial ou qualquer outro clube entre na série D do Campeonato Brasileiro, e a gente vê na imagem aí, né? O São Caetano já desistiu, foi o primeiro colocado e solicitou a Série D. O 15 de Piracicaba já foi eliminado da Copa do Brasil. O Mirassol já estava na Série D pela campanha do Campeonato Paulista e agora caiu a vaga na mão do São Bernardo. Agora, na minha opinião, eu acho que o São Bernardo deve sim disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Aliás, deve disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, porque quando que a vaga vai cair na mão de novo do São Bernardo, né? Ele vai ter que fazer uma campanha muito boa para que isso aconteça novamente. Então, eu acredito que o Comercial vai brigar por essa vaga, deve entender melhor como que isso vai funcionar, né? Porque eles devem entrar em contato com o São Bernardo para perguntar, deve ter uma euforia grande na diretoria do Comercial para que ele consiga essa vaga com o São Bernardo, desistindo, né? Mas, na minha opinião, eu acredito que o São Bernardo não vai desistir da vaga. Eu acredito que o São Bernardo vá, sim, disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Mas a gente está entrando em contato com o presidente do Comercial, né, para poder entender melhor. Então, você, torcedor do Comercial que está nos escutando, você que está nos vendo,
vai ter a palavra agora do presidente comercial que está ao vivo com a gente, né, Rocha? Já tá ao vivo aqui com a gente, né? O presidente do comercial. Pode trazer aqui para a tela, João, depois a gente coloca essa. Pode trazer aqui, A gente está aqui ao vivo com o presidente Ademir Chiari. Presidente, bom dia. Obrigado por nos atender aí. Tá tudo bem, presidente? Bom dia. Ô, Rocha, bom dia. Um abraço. Prazer falar com vocês aí novamente. Estou à sua disposição aí. Bom, obrigado, viu, por nos atender. Presidente, de repente, a euforia tomou conta do torcedor comercialino com a possibilidade de disputar uma Série D do Campeonato Brasileiro com a desistência do São Caetano. E o presidente acabou de falar nesse instante, né? O presidente desligou o telefone com o doutor Reinaldo Carneiro Bastos e a gente ligou para o presidente. Você acabou de falar com o presidente da federação, Ademir, e o que o presidente da federação falou? Existe essa possibilidade? O que é que você pode falar para o torcedor do comercial, Ademir? Muito obrigado. Ô, Rocha, um abraço. Realmente eu acabei de falar com o Reinaldo, você me ligou. O que eu falei com ele é o seguinte: o comercial realmente queria a vaga também, se houvesse essa possibilidade. E ele me disse que não vai haver essa possibilidade, primeiro porque o São Bernardo queria a vaga também. E segundo, que a CBF não vai colocar ninguém, porque houve uma desistência, abandono do campeonato pelo São Caetano. E que a CBF, então, não vai colocar ninguém nessa vaga. Essa é a informação do Reinaldo Carneiro Bastos. Então, na verdade, a federação afirma que não vai colocar ninguém no lugar do time do São Caetano, então. Nem o São Bernardo. Nem o São Bernardo. De acordo com a informação do Reinaldo, o São Bernardo também queria a vaga. Também está pleiteando a vaga. Mas a CBF não vai colocar ninguém por ter abandono de campeonato pelo São Caetano. Tá bom. Presidente, mas se de repente existisse essa possibilidade, o comercial enfrentaria essa temporada de Série D voltando ao cenário nacional? Olha, Rocha, até ontem eu comentei com outro repórter de outra empresa, de outra rádio aí, eu falei a mesma coisa. Eu, como presidente do comercial, com certeza queria essa vaga. Eu acho que seria uma chance muito grande da gente, até com o time que a gente tem hoje, adicionando mais algumas peças, seria uma grande chance da gente disputar um campeonato e fazer uma boa campanha. Tá bom. Aproveitando a presença do presidente aqui com a gente, que é bem bacana, e a Série A3, presidente, tudo indica que nós vamos ter campeonato no mês de junho, mas até lá os contratos acabaram, não é? Qual que vai ser o procedimento do comercial com relação aos contratos que estão terminando agora em maio, presidente? Olha, Rocha, os contratos que estão terminando agora em maio, a gente não pensou ainda não o que vamos fazer, mas a princípio seria o seguinte: até ontem eu falei com o nosso treinador, o Mael, a respeito desses jogadores nossos que estão aí com contrato vencendo. Eu acredito que nenhum deles deva ter propostas aí de outros times, né? E mesmo porque também não vão poder se inscrever na Série A3 novamente. Então eu acredito que a maioria deles, se a gente conversar, com certeza vai acabar ficando com a gente aí para disputar esse final da Série A3. Presidente, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele sugere que os clubes esperem os contratos dos jogadores terminarem para refazer novos contratos em melhores condições. No caso do comercial, ele já tem salários modestos para a disputa de uma Série A3. Talvez o Reinaldo estivesse se referindo aí aos clubes que pagam 80, 90, 50, 40 mil reais. O comercial deve usar essa estratégia de esperar terminar para renegociar ou deve negociar os contratos da mesma maneira que estava nessa temporada, presidente? Rocha, não tenha dúvida que a gente vai esperar e negociar sim, porque a nossa intenção também é baixar um pouco essa folha, mesmo porque a gente não sabe se vai haver portão aberto ou não, porque a princípio seriam com portões fechados. Então, com portões fechados, com certeza a nossa despesa vai lá em cima e mesmo assim sem nenhuma arrecadação. Então, com certeza, nós vamos renegociar, sim, esses contratos. Mesmo porque, Rocha, pode ter certeza que vai sobrar bastante jogador no mercado aí querendo jogar, né? Porque vários clubes aí não vão renovar, vários clubes não vão dispensar e vai sobrar jogador no mercado. E até essa é
É um questionamento até do Reinaldo, ele mesmo fala para não renovar, porque vai sobrar jogador no mercado. Tá bom. Não vamos fazer loucura não, acho. Aquele presidente, aquele dinheiro que a CBF destinou à Federação Paulista de Futebol, ela vai destinar alguma coisa? É pouco, 120 mil reais. E aí eu acho que a Série A3, né? Porque a Série A2 já tem dinheiro de televisão. O Reinaldo falou sobre o destino desse dinheiro, presidente? Olha, eu falei com o Reinaldo que a respeito desse, são 120 mil reais, né? Ele falou o que ele ia fazer com 120 mil reais. Não dá nada a cada time aí, né? Se for pegar todos os clubes do campeonato, esses 120 mil não daria para nada. Essa foi a informação dele também. Tá, e para encerrar... E mesmo porque, né, Rocha, como vocês sabem, todos aí acompanham, né? As vendas do comercial, todas elas são melhoradas, né? Porque é triste isso, né? É uma coisa muito triste. Presidente, para te liberar e agradecer a sua presença aqui ao vivo com a gente no programa W Sports News, é claro que a gente está falando ainda em terminar Campeonato Paulista, falando ainda em começar Campeonato Brasileiro, sobre a Copa Paulista, porque a Bezinha não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Sobre a Copa Paulista, a federação tem alguma posição, se vai acontecer ou se ela não vai acontecer? E o comercial, ela acontecendo, vai disputar como sempre todos os anos disputou, presidente, com tranquilidade? Olha, Rocha, primeiro a gente tem que ver se vai terminar realmente a Série 3, né? De acordo com o Reinaldo, vai terminar. Mas nem ele sabe quando e nem como, né? Então primeiro tem que terminar esse campeonato, né? Porque a gente não sabe se vai começar em junho, em julho, né? A gente não tem essa data. Agora, quanto à Copa Paulista, não tem a dúvida que a intenção do comercial é disputar. O comercial é futebol clube, né, Rocha? E tem que jogar. Eu acho que a gente não pode ficar competições que a gente tem direito, eu acho que a gente tem que participar. Bom, presidente, eu quero te agradecer e sempre que eu te entrevisto, eu quero elogiar a sua gestão, a do Zé Lourenço, a do Rangel, do Maurício Romano, porque quando a notícia era ruim no comercial, atrasou o pagamento, todo mundo falava. Bateu o juiz na porta do comercial, oficial de justiça, todo mundo falava. Eu acho que quando a coisa está paga, está direitinho, está bem administrado, é importante que a imprensa também todo dia fale que a coisa está indo bem. Tem dificuldade, mas que o comercial hoje é um outro clube, é uma outra história, cumpridor dos seus compromissos. Então eu sempre faço questão de ressaltar isso, presidente, porque quando tem notícia ruim, todo mundo adora dar notícia ruim, né? Não tem dúvida. Mas a notícia boa também tem que ser dada. Parabéns aí pela tua gestão, do Zé Lourenço, do Rangel, do Maurício Romano, todo mundo aí, viu, presidente? Rocha, obrigado. É assim, Rocha, que a diferença da nossa gestão, né, é que se entrar R$100 no comercial, esse R$100 vai para o comercial. Entendeu? Então, hoje a gente não podemos dizer assim que o nosso salário está 100% em dia, mas 50% do salário, pelo menos, nós estamos pagando. Com muita dificuldade, mas estamos pagando. Só como eu disse para você, só que o R$100, ou R$200, ou 10 mil, ou 100 mil que entrar no comercial, esse dinheiro é do comercial. E, de repente, o que não acontecia antes no comercial, né? Presidente, obrigado pela tua informação aí em primeira mão para a W Sports. Um ótimo dia, uma ótima tarde, presidente. Eu que agradeço, Rocha. Grande abraço para vocês. Prazer falar com vocês aí. Tá bom, aí, portanto, gentilmente o presidente Ademir Chiari conversando com a gente aqui no W Sports News de hoje. Tá aí, portanto, a participação do presidente Ademir Chiari para a audiência do programa W Sports News. Nem São Bernardo, nem Comercial terão a vaga do Campeonato Brasileiro da Série D. Vai faltar um clube, é isso? Vai ficar uma vaga em aberto. Vai faltar um clube, né? Desde já também agradecendo a grande audiência aí, né? A gente com uma grande audiência, e jornalismo é isso, né? É em cima da pinta, é em cima da hora. Então a reunião do São Bernardo hoje pouco vai adiantar, porque a posição da Federação Paulista de Futebol é de que não haverá substituto para a vaga do São Caetano. Palavra oficial
da Federação Paulista de Futebol, dada ao presidente do Comercial, clube que tinha interesse na disputa pela Série D do Campeonato Brasileiro, João Vitor Cristóvão. Na minha opinião, é um absurdo, né? Tanto para o São Bernardo quanto para o Comercial, porque não faz sentido, vai deixar uma vaga em aberto lá. Acho que a Federação Paulista tinha que brigar, tinha que entrar junto com a CBF pleiteando essa vaga, porque essa vaga é do futebol do estado de São Paulo, né? Vai faltar um clube, vai ficar uma vaga em aberto, vai ter um clube a menos disputando esse acesso com os outros clubes da Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, tinha que brigar com a CBF para dar essa vaga para o futebol paulista. Essa vaga tinha que estar com algum time, seja ele São Caetano, seja ele o São Bernardo, seja ele o Mirassol. Teve até torcedor da Portuguesa pleiteando essa vaga, querendo que a Portuguesa recebesse a vaga para que seja compensado o rebaixamento em 2013, que no tapetão, né? Enfim, essa vaga tinha que ter um time paulista lá dentro para poder jogar. Agora vai ficar sem ninguém. Bom, eu concordo em gênero, número e grau, porque a vaga é do estado de São Paulo. Exato. A vaga é do estado de São Paulo. E a vaga é por meritocracia, a gente mostrou aqui. A vaga é por mérito, ninguém está pegando um clube qualquer, sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério e trazendo ele, não. O Campeonato Paulista, a Copa Paulista dá vaga para a Série D. Perfeito? Então vamos lá. Dentro da colocação da Copa Paulista, São Caetano está fora, São Bernardo ia decidir. E olha, essa informação aí nem o São Bernardo tem, hein? Nem o São Bernardo tem. Então lá, a vaga seria do São Caetano. São Caetano desistiu. 15 de Piracicaba já disputou a vaga da Copa do Brasil dele. O Mirassol já está na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o São Bernardo poderia entrar na vaga, não é? Do São Caetano. E o Ferroviária já está na Série D, seria o Comercial. Então a CBF, através da Federação Paulista de Futebol, manda o recado que na Série D nem o São Bernardo e nem o Comercial. E eu concordo em gênero, número e grau com o João Vitor, que esta vaga é de São Paulo e que tinha que ter um clube de São Paulo. Eu concordo plenamente com você, não há nenhuma razão para tirar a vaga. E é um grupo, Rocha, que as viagens, a maioria delas seria bancada pela CBF. A gente vê os clubes da Série D que não têm ajuda da CBF, não tem uma ajuda, enfim, para viagens com menos de 800 quilômetros, né? Se eu não me engano, são 800 quilômetros. Seria um grupo com Pelotas, né? Lá no Rio Grande do Sul, uma viagem acima de 800 quilômetros. Marcílio Dias, lá em Santa Catarina, Itajaí, né? O time de Marcílio Dias, a gente olhou aqui com o Joãozinho, uma viagem acima de 800 quilômetros, bancada pela CBF. Aí seria a vaga do São Caetano, que entraria para outro clube de São Paulo. Caxias, uma viagem acima de 800 quilômetros, bancadas pela CBF. Joinville, Santa Catarina, outra viagem acima de 800 quilômetros, bancada pela CBF. A única viagem que o clube teria que bancar seria em Novo Horizonte, que o Novo Horizontino está nesse grupo. Depois Tubarão, Santa Catarina e São Luís, no Rio Grande do Sul. Ou seja, o clube teria basicamente todas as viagens bancadas pela CBF, nesse grupo 8. Algo que iria ajudar muito também o São Bernardo, ou seria o caso do Comercial. Mas enfim, uma pena essa vaga ficar em aberto, vai faltar um clube, não vai ter o campeonato completo nessa Série D. Bom, a informação de primeiríssima mão, né? Um furo de reportagem da W Sports. Agora há pouco, a Federação Paulista confirmou que não haverá substituto para a vaga do São Caetano, que desistiu da Série D ontem. O Marcelo Anacone está aqui, grande Marcelo, bom dia Rochinha e amigos do Wilson Rocha, Rochinho, W Sports News. O Benedito Joaquim está com a gente, nosso querido amigo Ronaldo Camargo, grande narrador esportivo, o Lucas Enes, o Júnior Toneto, na verdade, né? É isso. O Júnior Toneto. O Argel Leme está com a gente, o César Vec está conosco, o Hélio Ferreira de Oliveira, bom dia a todos, bom trabalho, valeu Elinho. Está com a gente também o Elias, grande Elias Neto, o César Vec aqui, bom dia a todos, o Fabinho Rojas,
Luiz César Molares também assistindo a gente. O José Balheiro, bom dia a todos. Fabinho Rojas, aí ele tira uma onda aqui do comercial. E aí já o Marcelo Silva responde. Muito estranho, está dizendo o Argeu, sobre essa decisão da CBF e da Federação Paulista de Futebol. E o Marcelo Anacone protesta, a federação realmente é uma instituição que não ajuda em nada os times do interior, lamentável. Castro JL está assistindo o programa. Grande Castro, Mauro Silva, apita ou não na federação? Apita muito. O Mauro apita muito, não apita pouco não. José Roberto Romero, meu querido amigo da Neomix, concretos, rebocos. Ô Zé, faz reboco também, né? Pra gente passar lá na parede e tal, quando termina a casa. Neomix, a solução em concretos e rebocos para sua casa. O Fernando Zácaro está assistindo. A máscara aos pouquinhos vão caindo. O Celso Camargo, bom dia, ótimo trabalho para vocês da W Sports. Valeu, Celcinho. O José Roberto Romero aqui está com a gente, já falei. O Carlos Augusto Almada, o Leandro Marim e o Paulo Santos, obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Quem tem que brigar por esta vaga, o comercial está aqui, ó. O comercial está sentado aqui quietinho, tá só... Quem tem que brigar por essa vaga é o São Bernardo. É a federação junto com ele, o São Bernardo. São Bernardo tem que brigar por essa vaga. São Bernardo tem que entrar na justiça por essa vaga. E se essa vaga, se o São Bernardo não quiser esta vaga, o comercial deve brigar por ela. Não é? Então, eu acho que o São Bernardo deveria brigar. A vaga é do São Bernardo, a vaga é de São Paulo, não é? Aí a CBF está usando a situação de abandono de vaga. Nós precisamos entender na legislação depois o que significa abandono de vaga. Para a CBF usar isso e para a federação acatar, deve estar na lei que isso é plausível e pode acontecer. Porque a CBF não iria fazer algo, e a federação, eu acredito, que iria, vamos dizer assim, prejudicar o time de uma forma ilegal. Está prejudicando os clubes aqui de São Paulo, né? Hoje o estado de São Paulo tem uma vaga a menos no Campeonato Brasileiro, uma oportunidade a menos de acesso e de estar nas divisões maiores do Campeonato Brasileiro, porque o São Caetano desistiu e pelo que eu entendi, porque assim, a situação... A gente ligou mais cedo hoje para o presidente Ademir Chiari, ele falou, eu vou ligar agora para a Federação Paulista para entender melhor o que está acontecendo sobre essa vaga. A informação, não tem nenhuma informação, a informação que eu tenho é da imprensa, então eu vou ligar. Ele falou assim, eu falei, então tá, Ademir, você liga, a gente liga para você assim que você finalizar a ligação com a Federação Paulista. E foi o que aconteceu. O Rocha ligou aqui para o Ademir ao vivo no programa e ele passou em primeira mão o que ele já tinha falado há poucos minutos com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. E a informação é dado como abandono de vaga e nenhum clube vai ser colocado no lugar. O presidente da Federação Paulista disse isso para o presidente do comercial. Então, enfim, a informação é de agora, foi dada agora, enfim, o presidente do comercial acatou essa informação neste minuto e ficou sem clube no Campeonato Paulista da Série D, sem clube no Campeonato Brasileiro da Série D, sem clube paulista. Isso, na minha opinião, é muito ruim para a Federação Paulista de Futebol, inclusive. Eles tinham que brigar por essa vaga junto com o São Bernardo. É a entidade que representa os clubes. Eu acho que tinha que brigar também. Concordo. A federação tem que brigar por essa vaga, para manter essa vaga em São Paulo. Porque a federação ter clube no brasileiro é melhor para a federação, ela ganha mais cota, ela tem mais times no cenário nacional. Então a federação tinha que ir atrás dessa vaga e brigar com a CBF para que essa vaga seja justificada. Eu acho que o São Bernardo deve brigar lá na federação para a federação brigar por ela. Bom, tá aí, portanto, a palavra oficial do presidente do comercial e uma outra boa notícia, né? Que boa notícia, para nós é uma excelente notícia. Se houver a Copa Paulista, esse assunto ainda não entrou em pauta na federação, mas se houver a Copa Paulista, o comercial vai disputar a Copa Paulista. A gente sabe que o futebol brasileiro vai passar por uma grande dificuldade, não é, no segundo semestre, mas o comercial vai disputar a Copa Paulista. Outra informação importante, o comercial vai esperar os contratos dos jogadores terminar para renegociar novos contratos.
presidente aposta que vai ter muita gente aí no mercado boa. A gente falou sobre isso ontem, né? Que no caso do Botafogo, precisa contratar um time inteiro, ele vai achar bom jogador aí por 20 mil reais. Não pagar 60 como pagou no final do Campeonato Brasileiro da Série D. Olha, deixa eu falar, atenção, Márcio Ribeiro, em nome dos técnicos do futebol de São Paulo, numa entrevista exclusiva aqui na W Sports. Como é que os técnicos, porque ninguém ouviu os técnicos, nós já ouvimos o presidente do sindicato dos atletas, né? Nós já ouvimos a Federação Paulista e os treinadores. Como é que eles estão? Nós vamos falar de Gastrogel. E os treinadores? Qual é a visão do treinador? Deve ter campeonato? Não deve? Márcio Ribeiro, que já foi técnico do Comercial, já foi técnico do Botafogo, é um cara fantástico, né? Um cara muito bacana, numa entrevista exclusiva ao W Sports. Vem aí a Rádio W Sports para transmitir jogos do Botafogo e do Comercial, hein? Já está tudo pronto. Quando voltar o futebol, a Rádio W Sports vai estar na tela do seu Facebook, vai estar no seu aplicativo, vai estar efetivamente com você em todas as transmissões de Botafogo, Comercial, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O som da Rádio W Sports é uma coisa linda. Gastrogel, e já o Márcio Ribeiro vai falar como é que os técnicos de futebol estão vendo essa pandemia. Deve voltar ao futebol, não deve? Porque também é o que tudo indica, ninguém perguntou nada para técnico, né? Então, ó, é Gastrogel, é 30 segundos. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá aí, portanto. Bom, já a palavra do Márcio Ribeiro, a gente vai rememorar aqui o acesso, já notícias do Botafogo. Vem aí a Rádio W Sports e acesse o site W Sports com notícias do Comercial. Nós vamos reviver aqui o acesso do Comercial em 2011. Vamos dar uma olhada. Aliás, quem tiver esse gol aí, manda para mim, acho que o Davi Isaac tem esse gol. Torcedor do Comercial que tiver esse gol aí, manda para... Olha que linda que estava a joia, né? Que maravilha. Eu estava narrando esse jogo, foi um dos gols. Se você é torcedor do Comercial e tem esse gol narrado por mim, manda por favor, porque eu não tenho esse gol aí. O Davi Isaac eu tenho certeza que tem, porque o Davi Isaac tem um arquivo primoroso, né? Aí o Comercial jogando de preto e o São José de branco, e o Comercial de preto, não é? Foi o dia do acesso, o primeiro acesso do Comercial depois de tantos anos, né? Foi um jogo emocionante, o estádio do Comercial absolutamente lotado, não tinha vaga para mais ninguém. Hã? Comercial é o de branco mesmo. Comercial é o de branco, né? É o de preto, né? Então, aí está o acesso do Comercial para o torcedor do Comercial matar saudade. Foi um gol de desvio da cabeça do zagueiro do Santo André. O cruzamento, a bola desviou na cabeça do jogador do São José e acabou entrando, né? Depois de 25 anos, na verdade o jogo o acesso foi do dia seguinte, né? Onde o Guarani ganhou do Rio Preto. E aí o Comercial conseguiu o acesso, mas depois desse jogo o torcedor já comemorou como se fosse o acesso neste momento, né? E o estádio estava bem cheio. O Comercial, Rocha, que tinha, enfim, no seu time, vou pegar aqui a escalação do Comercial, tinha vários jogadores que hoje estão em clubes grandes, né? O Comercial tinha o Márcio Fernandes como treinador, tinha o Alex no gol, o Alex passou pelo Flamengo, seleção brasileira, hoje está no Curitiba, Rafael Lomas, Marcel, Rafael Tavares e Rossato. No meio-campo, Wagner, Jordan, o Giglio, argentino Giglio, o Silvinho jogou no São Paulo, na Ponte Preta, enfim, está no Japão agora. Depois do Silvinho tinha o Marcelo Soares, atacante, também jogou na Ponte Preta.
o Thiago Cavalcante e o Silvinho. O Silvinho também está aqui, era outro Silvinho, o Silvinho Meia, né? O Silvinho Meia. Era o cabeludinho, né? Exato, mais cabeludinho lá, mas estava mais experiente, estava no final de carreira nessa temporada de 2011. O Comercial tinha um time cheio de jogadores que hoje estão disputando campeonatos grandes e estão em outras divisões maiores aí. Tinha um time bom, né? E era a época do Lacerda, que depois de 25 anos o Comercial subiu. Aí, aliás, o Comercial subiu em 2 anos, né? Em 3 anos subiu 2 vezes. Exato. Aí na Série A1, disputou a Série A2 de novo, subiu e aí caiu e depois caiu para a Série A2, Série A3 e a Bzinha um ano atrás do outro. Tá, e aí a gente tá aí acompanhando a galera tá enlouquecendo aqui, né? No Carlos Augusto tá com a gente, o Júlio Freitas, que maravilha, né? Então essa é a data. Enche a tela aí, João, pra galera ver, porque o torcedor do Comercial hoje, portanto, faz 2011 para 2020, 9 anos. Depois de 25 anos, o Comercial voltando para a primeira divisão, né? Sempre havia essa cobrança do Comercial por tanto tempo, né, sem estar na primeira divisão. E aí o Comercial... Eu não estou conseguindo atualizar meu Facebook aqui, galera. Tá tudo ok, né? Tá tudo normal, né? Eu estou aqui, não estou vendo... Estou tentando atualizar aqui o Face. E foi realmente uma noite espetacular. O gol foi contra, né? Se tiver um torcedor do Comercial aí com o gol, me manda, porque esse é um dos gols que eu não tenho, né? E a Rádio W Sports vai transmitir os jogos do Comercial na volta do Campeonato Paulista. Aguarde, vai ser bem legal estar com você. Olha que público, né? Grande público. Talvez tenha sido, nos últimos 10 anos, o grande público do estádio. Sem dúvida nenhuma. Né? Nos últimos 10 anos, com certeza, esse aí foi um dos maiores. 9 anos da conquista do acesso à primeira divisão. E depois o Comercial caía e subia de novo. Inacreditável. E depois veio parar na Série A3 do futebol paulista. Né? E aí por isso que eu não acho que a gestão do Lacerda foi de todo mal, né? Eu realmente acho... Atrapalharam bastante ele também. Ele era muito teimoso, mas eu acho que as reformas aí, ter levado o alambrado para a beira do gramado. Esse é o Silvinho, pela qual você falou, bom jogador ele. Hein? Tinha cabelo ainda na época, hoje está careca. Está careca, mas ele está em clube grande, o Silvinho, né? E esse é o gol contra, né, do jogador de São José. Esse foi o gol contra que determinou a vitória do Comercial. Um golaço, diga-se de passagem, hein? Jogada de Silvinho, tocou pro Rossato e o Rossato chocou na cabeça do zagueirão que mandou pra dentro. Beleza, o zagueirão, hein? Eu quero o zagueiro. O goleiro, coitado, não esperava nem a pau, né? Quando ele foi pra bola, já era. Que fase, tá dizendo o nosso João Vitor Menezes. E esse gol aí levou o Comercial para a primeira divisão depois de 25 anos. Né? Que jogo histórico, que jogo realmente histórico esse para a torcida. Aí, João, uma imagem bacana aí que você encontrou aí para nós colocar nas propagandas da Rádio W Sports. Olha aí, João. Ah, que maravilha, olha aí. Que espetacular. Parabéns ao João. E ficou 1-0 e foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Ficou esse resultado. Aí no dia seguinte o Guarani venceu a equipe do Rio Preto. Aliás, eu narrei esse jogo lá. Eu narrei esse jogo, Guarani e Rio Preto. Fui o único narrador a estar lá em Rio Preto. E lá de Rio Preto narrei o acesso de Campinas, narrei o acesso do Comercial. E aí subiu o Guarani e Comercial. Teve um jogo antes desse aí também, um jogo emocionante no Brinco de Ouro, onde ficou 3-3, né? O Comercial começou ganhando de 1-0, depois o Guarani virou 2-1, e aí o Comercial virou 3-2 e o Guarani buscou um empate no final do jogo, ficou 3-3. Se o Comercial tivesse ganhado aquele jogo, muito provavelmente iria para a final do campeonato. É isso aí. Isso foi um jogo no sábado, no domingo, o jogo Guarani e Rio Preto levava o Comercial para a primeira divisão. Deixa eu falar de Agrimac Tecnologia e vem aí o Márcio Ribeiro. O que os técnicos estão achando dessa história da pandemia aí? A Agrimac é tecnologia Vipal e Novatec Goodyear. Em nome de Gastrogel, Azia, Má Digestão, aquela queimação
VAD Gastrogel, Azia Má Digestão Gastrogel. Você encontra Gastrogel nas drogarias em Ribeirão Preto. Azia Má Digestão Gastrogel. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 30 segundos. Márcio Ribeiro fala em nome dos treinadores de São Paulo sobre é bom voltar ao Campeonato Paulista, não é? 30 segundos. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Bom, vamos lá, tá aí o Márcio. A entrevista foi feita via Skype, é isso, João? Via Skype. Com o João Vitor Cristóvão. Bom ver o Márcio, eu gosto muito do Márcio. Vamos ver aí o treinador. Primeiramente, muito bom dia, Márcio Ribeiro. Obrigado por nos atender aí na sua casa, né? A gente está nessa quarentena, todo mundo afastado um do outro. Primeiramente, eu queria que você explicasse um pouquinho também do trabalho de vocês, né? No Sindicato dos Treinadores, você que comanda o ABC e Santos. Queria que você explicasse um pouquinho do trabalho, como é que vocês abrangem os treinadores, como é que vocês cuidam mesmo dos treinadores aí da região. Márcio, bom dia. Bom dia, João Vitor, né? Um prazer muito grande estar podendo participar, ter essa oportunidade também de poder falar alguma coisa sobre o sindicato e sobre esse momento atual. Há uma dificuldade muito grande para todos, né? Não só para os treinadores, mas para a nação toda. No momento em que a gente só dúvidas, né, sobre tudo que está acontecendo, mas acredito que todos nós aí com muita fé em Deus sabemos que podemos sair dessa com tranquilidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Perfeito. Agora, Márcio, a gente teve uma declaração, né, do presidente da Federação Paulista dizendo que para os clubes não renovarem os contratos, tanto de atletas quanto de treinadores que se encerram agora, né, deixar os treinadores sem o contrato, né, e depois ligar para eles e ver se eles aceitam renovação de contrato quando o campeonato começar. Como é que você viu essa declaração? Você acredita que o presidente acabou olhando só a parte dos clubes, deixando a parte das pessoas, dos jogadores e funcionários meio de lado? Como é que você viu essa declaração? Você achou sensato? Enfim, como é que você viu essa declaração do presidente da federação, Márcio? Na realidade, o que nós acreditamos, pautado em uma situação confortável, né? Quando você diz confortável para a federação, né? Nas decisões em que elas pensam em tomar, a primeira parte é não infligir algo que dê custos muito altos para a federação. Então, eu acho que essa foi a primeira preocupação de todas as federações, né? O que eu vejo, que a Federação Paulista, que é uma federação que tem recursos para poder terminar esse campeonato com tranquilidade, mas com responsabilidade, né? Primeiro, pensar na saúde de todos. Eu não vejo como solução você excluir jogadores e treinadores de seus contratos. Eu acho que se você não pode deixar de dar garantia para aquele atleta que conta com esse recurso, até para gerir a sua família, para que possa tocar a sua vida. Se essa responsabilidade que a federação está tomando abrange o atleta, abrange o treinador, independente de ele ter o contrato, não, parabéns. Mas se isso estiver vindo ao encontro de um desemprego para se contratar outro atleta em valores menores, para se terminar um campeonato só para dar satisfação para a CBF e para o futebol brasileiro, eu acho isso um erro muito grande. Eu acho que esse não é o momento para isso. Tem que se responsabilizar todo mundo. Eu acho que há de se ter consciência de atletas, treinadores e principalmente da federação quando se toma uma decisão dessa. Eu acho que nós estamos vivendo no futebol brasileiro há alguns anos algumas modificações que não têm ajudado em nada. Nós só estamos perdendo espaço dentro do futebol. Nós estamos numa luta muito grande, né? A FBTF, que é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, a Sintrafood, o Sindicato de São Paulo,
para que os treinadores sejam um pouco mais ouvidos. Foi tomada uma decisão agora, onde se ouviu atletas e dirigentes. Ninguém chamou nenhum treinador para ser ouvido na federação sobre o reinício ou não da competição. Nós fizemos uma nota, não em protesto, mas de reivindicação, e a partir de todas as próximas decisões, através do nosso presidente Marcos Bocato e o Emílio da questão de São Paulo, eles estarão participando, que eu vejo necessidade nisso, né? E vejo que não adianta você parcelar, dividir a sua equipe para treinamento. Ou se volta de uma maneira segura, onde você possa ter uma equipe. Já é tão difícil você dar qualidade, estando todo mundo trabalhando, toda a equipe dentro de campo olhando, você tem analista de desempenho, você tem fisiologista, você tem preparador físico, auxiliar técnico, médico, presidente, diretor, envolvido, engajado, para fazer um bom campeonato, para fazer uma boa equipe. Aí você quer voltar depois de 40, 50 dias, dividindo grupos, parcelando. Eu acho que é para todo mundo, mas só vai favorecer aos grandes elencos, volta a se favorecer as equipes grandes. Eu acho que se você tiver que voltar, o risco é o mesmo você voltando com 10 de manhã e 10 da tarde, que você voltar com 20 no mesmo horário. Então eu não acho que essa seja a solução ideal para os clubes e nem para os atletas, tá? Você não vai treinar a defesa de manhã e o ataque à tarde. Isso não existe. Ou você trabalha com todo mundo, com segurança, ou se encerra a competição. Tá legal. Bom, em nome de Posto Colonial, combustível com a qualidade que o seu carro merece, aí está a participação do nosso Márcio. Os treinadores não gostaram. Parabéns, o Norton Nunes, parabéns para o Batalhão Alvinegro, 18 anos de existência. Tá dizendo aqui, parabéns ao Batalhão. Galera tá aqui participando. Lamentável essa decisão da CBF, Elias Isaac Neto. Olha, morreu o jogador Boto, com 68 anos, foi zagueiro do Taubaté. Faleceu agora de manhã o zagueiro Boto, não é? E informação que está repercutindo no meio do futebol. João, quanto tempo a gente tem aí? 5 minutos? Então deixa eu aproveitar para falar de... Vamos para o intervalo, João? Vamos lá para o intervalo e a gente volta já já. Amanhã tem mais um trecho da entrevista do Márcio, hein? Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin.
Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, olha só, estamos de volta para a gente. As notícias ainda não estão fluindo no Botafogo. A grande notícia do dia foi mesmo a possibilidade do Comercial disputar a Série D, que já foi descartada aqui no programa através do presidente Ademir Chiari, e que conversou com o presidente da Federação Paulista, e a CBF não vai colocar ninguém no lugar do São Caetano, seria o São Bernardo. Sobre o Botafogo, bom, com relação à entrevista do Márcio, muito bem feita, parabéns, João. Uma sacanagem os técnicos não serem ouvidos, né? Eles têm bastante poder nas mãos, né? Têm bastante conhecimento e experiência para poder falar mais sobre isso. E eles não foram ouvidos. Como disse o Márcio Ribeiro, não teve nenhuma comunicação com os treinadores e eles enviaram sim uma nota, né, reivindicando uma participação maior dos técnicos nessa participação aí de volta ou não de campeonato, enfim. Ele falou bastante sobre isso e também rechaçou, não gostou da opinião de voltar com metade do elenco de manhã e metade do elenco à tarde. Ele achou muito ruim isso. Não, ele tem razão, né? Vai treinar quem de manhã? O zagueiro? Como é que você vai treinar a zaga separada do ataque? Meio de campo? É muito complicado isso, né? E a reunião de segunda-feira sugeriu não comemorar com abraço, faz o gol e sai tipo assim, ninguém toca em mim. Bom, enfim, o futebol tem que voltar. Mas precisa voltar, né? Ontem o governador João Dória, já a partir de 10 de maio, escalonando a abertura do comércio, escalonando a abertura da indústria. Graças a Deus, Ribeirão Preto. Quantos mortos tem Ribeirão, hein? 6? 5? Graças a Deus, tudo bem que não chegou o pico da pandemia, mas Ribeirão com 5 mortos, quer dizer, graças a Deus, uma pena a gente perder essas pessoas, mas diante do histórico que vinha vindo, Ribeirão se preparou bem, parabéns ao prefeito Duarte Nogueira, não é? Então vamos voltar à vida normal, não será fácil. Hoje, inclusive, vou estar numa live do Marquinho Baldan para falar sobre isso. João, parabéns pelo trabalho. Grande abraço, João. Obrigado, Rocha. Um grande abraço para você, uma boa tarde. Vamos repercutir mais ainda no site W Sport sobre essa declaração do Ademir Chiari dizendo que a CBF e a Federação não vão liberar mais nenhuma vaga para a Série D do Brasileiro. Legal, olha só, a gente volta amanhã, 10h30 da manhã, aqui no Facebook para você, tá legal? Sempre às 10h30 e hoje, 7 da noite no canal 9 da NET. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até amanhã.